Olá pessoal do nono ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de Geografia. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 30 sob o título Oceania, Aspectos Gerais, que você poderá acompanhar no seu livro didático a partir da página de número 226. Vamos nessa então? Então pessoal, a Oceania é também chamada de Novíssimo Mundo, justamente por ter sido o último continente habitado a ter sido encontrado pelo grande empreendimento marítimo europeu. A Oceania, que atualmente perfaz uma área de cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, é basicamente a área do território brasileiro, sendo que a Oceania é um continente. Veja que o Brasil tem um território tão grandioso que o Brasil é também por vezes chamado de país continental. A nossa área equivale à área da Oceania, que é um continente que corresponde a 14 países, sendo que desses 14 países vivem cerca de 39 milhões de habitantes, dos quais a Austrália é o principal país. A Austrália é a porção continental da Oceania. Tem uma área de pouco mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, é o sexto país em área do mundo, logo após o Brasil. A Austrália, que é a porção continental, e as ilhas, a porção insular, ela é caracterizada e classificada em 3 grupos. As ilhas da Micronésia, a Micronésia são as pequenas ilhas, as ilhas da Polinésia, as várias ilhas, e as ilhas da Melanésia, as ilhas negras. Sendo que das ilhas da Oceania, sem dúvida, Nova Zelândia é a principal das ilhas. Essas ilhas que abrangem uma área de instabilidade geológica, conhecida como Círculo de Fogo do Pacífico. O Círculo de Fogo do Pacífico abrange também o Japão, lá na Ásia, e a costa oeste do continente americano. É uma área de instabilidade caracterizada por erupções vulcânicas, ações de terremotos e tsunamis, que são os maremotos. Esse grande arquipélago que hoje está ameaçado na Oceania pelo aumento, a elevação do nível das águas do Oceano Pacífico por conta do aquecimento global e do derretimento do Polo Sul. Então essas águas que estão sendo derretidas na região Antártida pelo aquecimento global estão se encaminhando para a Oceania, e alguns países, algumas ilhas como Tuvalu já correm o risco de desaparecerem e serem cobertos pela água do Oceano Pacífico. Bom lembrar também que a Oceania é um continente com uma grande variedade climática e de biomas de vegetações distintas. É um continente que alguns países fazem parte de um bloco econômico, a APEC, a Associação de Cooperação Econômica do Pacífico, que é um bloco composto por países da própria Oceania, mas também países americanos e países asiáticos que têm em comum o fato de serem banhados pelo Oceano Pacífico. Daí a APEC ser vulgarmente apelidada de Bloco do Pacífico. A Oceania, que tem uma intensa atividade turística, principalmente ligada à prática de esportes radicais, dentre os quais o surf. É bom lembrar que a Oceania também tem uma indústria muito importante, principalmente concentrada na Austrália, e tem um extrativismo mineral também grandioso na Austrália e na principal ilha do continente, que é a ilha da Nova Zelândia. 70% da população da Oceania vive nas cidades. 70% é o percentual, portanto, de urbanização do continente. Continente que também tem uma grande prática agropecuária. A prática da criação de animais e o plantio de determinados itens, dentre os quais trigo, são fundamentais para a geração de emprego e renda e manter a economia do continente. Bom lembrar também que tanto a Austrália como a Nova Zelândia, os únicos países ricos do hemisfério sul, situados na Oceania, antes da chegada dos colonizadores europeus, a maior parte ingleses, a Austrália e Nova Zelândia já tinham suas populações nativas, sendo que na Austrália os nativos eram chamados de aborígenes, e na Nova Zelândia de maores. Esses povos ainda habitam a região, assim como os indígenas aqui na América, só que estão em números bem reduzidos em relação à época da chegada dos europeus. Foram dizimados por esse processo de conquista e colonização europeia, tanto lá que se assemelha muito com a situação aqui do continente americano. Bom lembrar que a Oceania também sofreu com testes nucleares desde o pós-guerra, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Vários países europeus começaram a desenvolver bombas nucleares, e como na Europa não havia espaço para esses testes nucleares, porque o continente europeu ele é muito pequeno, as nações europeias iam então para o Pacífico Sul, para uma região próxima da Oceania, para fazer esses testes nucleares. E esses testes terminavam provocando grandes impactos ambientais na região. Por isso,
a Nova Zelândia terminou assumindo o papel de grande potência antinuclear. Nesses tratados antinucleares, a Oceania com a Nova Zelândia sempre lideraram esse papel. A Nova Zelândia é uma das principais potências antinucleares, justamente porque a Oceania foi vítima desses testes. Esses testes que, inclusive, pessoal, destruíram, pulverizaram 3 ilhas da Oceania. Eles geralmente colocavam as bombas abaixo do oceano e quando elas eram implodidas, subia aquela bolha enorme que alagava ilhas e 3 ilhas foram pulverizadas por esses testes nucleares. É bom lembrar que o atol de Bikini, ele foi vítima desse processo de testes nucleares e só foi protegido por uma lei que estabeleceu em 2010 esse atol de Bikini lá na Oceania como patrimônio cultural da humanidade, portanto uma área de preservação. A Oceania foi sem dúvidas o continente que mais sofreu a ação dos efeitos nucleares a partir de testes realizados principalmente pelas nações europeias. Daí o fato da ilha da Nova Zelândia ser uma grande potência antinuclear e defender a bandeira da tirada, do fim do uso das armas nucleares no planeta. Espero que tenham gostado, um forte abraço e até a próxima.